Mais um Julia Tips começando e hoje eu vou falar sobre Curvex. Bom, eu sei que todo mundo tem dúvida na hora de comprar, se qual que é o certinho. Muita gente acha que tudo é a mesma coisa. Eu já tive essa dúvida, eu nunca soube direito qual Curvex eu comprava assim. Mas aí depois de muito tempo pesquisando e vendo os tipos de Curvex, você consegue perceber que tem Curvex diferentes sim, principalmente em tamanho e curvatura. Por isso eu vim aqui tirar a dúvida de vocês e mostrar direitinho como funciona e como eu uso o meu Curvex. Antes de você usar, você tem que saber o Curvex direitinho que cabe no seu olho. Então, você tem que ir praticamente nas lojas que você conhece e testar direitinho no seu olho. Por quê? Tem Curvex ou que são mais largos ou que são mais curvados, que não são assim perfeitos pro seu olho. Mas enfim, você tem que testar e eu vou mostrar direitinho pra vocês como que faz. Depois de anos testando vários tipos de Curvex, eu cheguei à conclusão que esse aqui é o certinho pra mim. Por quê? Quando eu for encaixar no meu olho, eu vejo que o tamanho dele cabe certinho na área dos meus cílios. Então, a primeira coisa que você tem que saber na hora de comprar um Curvex é ver se ele encaixa direitinho. Alguns Curvex ou são muito menores e não pegam todos os cílios, ou eles são gigantes e aí pegam os seus cílios e pegam um pouquinho mais. Então isso não é bom, você tem que achar o que tem o tamanho certinho para você curvar. Depois disso, você tem que ver a curvatura. Se os seus cílios já são curvados, você nem precisa assistir esse vídeo direito, porque você não precisa muito da função do Curvex. O Curvex são para aquelas pessoas que ou que têm os cílios muito retos, assim, os cílios são bem retinhos, e aí mesmo com o rímel ele não faz aquela curvatura legal quando a gente usa o rímel, ou geralmente a condição dos seus cílios, acho que é parecido com os meus, assim, porque os meus não são tão retos, mas mesmo aplicando o rímel, depois do tempo ele vai descendo e não fica com o mesmo resultado que eu apliquei antes. Então ele salva muito a vida das pessoas que têm ou cílios retinhos ou como os meus. Muita gente pergunta assim, na hora de aplicar, eu aplico antes do rímel ou depois do rímel? Eu sou uma pessoa muito medrosa e aplico antes do rímel. Por quê? Muita gente fala que quando você aplica o rímel, você coloca o Curvex, você pode quebrar os seus cílios. Mas isso é independente sem o rímel ou com o rímel, porque se você aplicar muita força, o que acontece? Você pode quebrar os seus cílios de qualquer forma. Então, o segredo é não ter uma força, assim, não apertar completamente com as mãos, porque aí vai danificar de qualquer forma os seus cílios. Então, vou mostrar pra vocês como que eu faço. Você tem que encostar essa base que ele tem aqui na área da sua pálpebra e ter certeza que ele pegou até a raiz. Se você acha que tá encostado até a raiz, você vem aqui e dá uma apertadinha na área bem no comecinho dos seus cílios. O que eu faço? Eu não aperto muito forte, tá vendo que eu não tô fazendo a mão assim, completamente fechada. Eu vou bem aos poucos e faço essa curvatura. Eu espero alguns segundos, não precisa esperar assim 1 minuto segurando. Você aperta e depois você vê e, se quiser, você pode dar uma ajeitadinha com o dedo. Você pode ver assim que já dá uma diferença absurda entre um olho e o outro. Mas eu tenho um outro truque. Depois que eu faço esse da raiz, eu pego o Curvex de novo, chego com ele um pouquinho mais aqui pro finalzinho dos cílios e dou mais uma apertadinha, levantando o Curvex pra cima, fazendo esse movimento. Então você vê que com esse truque aqui ele fica muito mais curvado e fica bonito. Você tá vendo que eu nem apliquei rímel, já tá com aquele aspecto de cílios curvados, então o Curvex é realmente milagroso. Uma dica do Curvex, geralmente quando você compra, ele vem com uma borrachinha extra aqui. Por quê? Ele é uma ferramenta de maquiagem, como todas as ferramentas, pincel, esponjinha, enfim. Você precisa ter uma certa higiene com ele. Então, depois de um certo tempo, você vai ver que ou a borrachinha vai estar um pouquinho mais danificada, ela não vai ter mesmo a função que tinha quando você comprou pela primeira vez, ele não vai estar tão assim, fixando bem, e você vai perceber que já está na hora de trocar. Geralmente, algumas lojas vendem com uma borrachinha extra e se não vender, você também consegue achar em outras lojas. Só precisa ter essa noção do tamanho direitinho. Nesse caso, dá pra ver que eu consigo tirar perfeitamente a borrachinha aqui. E aí você pode trocar, se, claro, vender junto com o produto, uma separada, ou você pode procurar depois um que tem um tamanho parecido, ou enfim, você tem que achar o tamanho certinho para encaixar. Além disso, a outra higiene que você tem que ter é que sempre quando você vai curvar e vai passar o rímel, de qualquer forma, ele vai sujar um pouquinho com o rímel aqui. Independente de você fazer depois ou antes, você vai ter excesso de produto também de rímel no Curvex. Então é sempre bom você ter um paninho, uma toalhinha úmida e ir lá e tirar um pouquinho, só pra deixar um pouco mais higiênico pra você usar da próxima vez. Vou terminar desse lado aqui pra vocês verem
realmente a diferença como é com o Curvex e sem nada, e depois vou aplicar dos dois pra vocês verem. Sempre fazendo o movimento assim, de um lado pro outro, pra ter um resultado bom com os cílios, assim, pra não deixar eles unidos, que fica aquele resultado que não fica muito legal. Tô sempre fazendo esse movimento assim, mexendo. E ó a diferença que fica com o Curvex. Claro que parece que o resultado fica com o rímel e não, mas não, é a junção dos dois que realmente faz a diferença. Esse daqui eu vou aplicar sem Curvex e vou fazer com rímel, só pra vocês verem a diferença que faz. Ó, tá vendo a diferença que faz quando você aplica com Curvex? É absurdo. Então agora eu vou mostrar como eu aplico com Curvex, mesmo com o rímel. Claro que você tem que ter um certo cuidado, porque mesmo se você fizer com qualquer força, você pode danificar os cílios, mas se você tiver com o produto, com o rímel, ele também vai danificar mais ainda, porque quando você aplica esse produto nos seus cílios, ele fica mais molinho, ele não fica com a mesma consistência que ele tinha antes, ele já tem o produto, ele fica molhadinho, então pode danificar. Então, o que eu faço? Eu espero um pouquinho, não espero muito tempo também pra não ficar totalmente duro, porque aí também pode ferrar os seus cílios. Venho aqui um pouquinho e curvo, tiro, curvo com cuidado, sempre olhando, sem fazer muita força. E faz esse truque do dedo aqui, colocando ele um pouco pra cima. É esse o resultado com o Curvex. Bom, e foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Ele foi super rapidinho, mas o Curvex é basicamente isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários que eu respondo. E pra quem não conhece, meu canal é youtube.com/juliamachadotips. E até a próxima semana.